A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, o canal Cristão Literário. É um prazer tê-lo ou tê-la aqui conosco mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, eu te convido, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer e não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo para que a gente possa ter um engajamento aqui na plataforma, para que a gente possa alcançar muitas outras pessoas através do nosso propósito aqui nesse canal. Gente, hoje, no nosso vídeo de hoje, nós iremos falar sobre história da igreja. Então, não sai daí, já já eu vou trazer 8 indicações de livros sobre a história da igreja para vocês. Meus irmãos, como eu disse, nós traremos indicações de livros a respeito da história da igreja, a história do cristianismo, a história do povo de Deus, que deu prosseguimento à missão que lhes foi outorgada pelo Mestre Jesus. Meus queridos irmãos, é uma área que carece de estudos, de conhecimento de nossa parte, e muitas das vezes nós não sabemos por onde começar a estudar a história da igreja. Por isso, neste vídeo eu quero dar 8 indicações para vocês de livros que vão ajudá-los muito no entendimento da história da igreja, ou a respeito da história do cristianismo. Então, vou começar com uma indicação de um livro que eu vou considerá-lo um dos melhores para você iniciar as suas leituras e os seus estudos a respeito da história da igreja. É o livro de um autor chamado Gerald Bray, e ele foi editado pela Shed Publicações. E é este livro aqui, Igreja, um relato teológico e histórico. Tá, mas como é que o autor vem tratar a história da igreja nesse livro? E aí, como de costume, eu vou ler a sinopse da quarta capa para vocês, porque eu acho formidável os textos que vêm nas quarta capas, ou então que vêm nas orelhas, né? E muitas vezes vêm citações de autores famosos que utilizaram, que tiveram acesso a essa obra, como por exemplo, J.I. Packer, né? J.I. Packer, do Regent College, que disse o seguinte: sólido e prático, além de minucioso, este panorama excepcional do povo de Deus no mundo atual e de outrora será uma bênção não somente a seminaristas, como a muitos de nós. É uma obra ímpar. Essas são palavras de um autor conhecidíssimo por nós, né? Quem não tem livros do J.I. Packer, né? E um outro autor chamado Brian Litwin, do Instituto Bíblico Moody, ele também disse o seguinte a respeito dessa obra: de alcance abrangente, de tom ecumênico, de confissão ortodoxa e de visão perspicaz de capa a capa, esta obra estabelece novo padrão para obras de eclesiologia. A ternura do Dr. Bray em relação à igreja exala em cada página, tornando o livro espiritualmente enriquecedor e intelectualmente informativo. Parte história, parte teologia e parte sabedoria prescritiva de um membro de igreja experiente, esta obra é completa. Creio que será referência clássica para uma síntese da eclesiologia protestante. Tá, mas qual é então os pontos que o autor vai abordar nessa obra? Bom, ele vai começar falando sobre as origens da igreja, a igreja do Novo Testamento, a igreja perseguida, a igreja do Império, a crise da igreja do Império, e ele vai começar a trazer questões, né, e respostas a questões como: o que é a igreja?
o que a igreja deveria ser. E no final ele vai trazer um apêndice com sintetizando os concílios ecumênicos. Então, para iniciar nos seus estudos a respeito da história da igreja, eu te convido, eu recomendo a você começar por essa obra. Porque, como disse aqui alguns autores que eu li aqui as citações deles para vocês, ele é uma obra panorâmica, uma obra introdutória, e ele não faz simplesmente uma abordagem histórica, mas ele une a perspectiva histórica à perspectiva teológica. Então, sem falar numa espécie de aplicação pessoal ou devocional das lições que podemos extrair da história da igreja. Gente, Gerald Bray escreve muito bem, não é uma leitura cansativa, é uma leitura que te instiga, é instigante, tá? Ele vai provocar em você alguns questionamentos, mas não se preocupe, você não vai terminar essa obra duvidando, mas na verdade você vai até terminar consolado, porque ele é um autor ortodoxo, um autor espiritual, e é uma leitura de introdução nesse campo de estudo muito bom. É um livro muito bom que eu recomendo vocês começarem por igreja, por esse relato que é tanto teológico como histórico. O segundo livro que eu vou recomendar, na verdade, são 4 livros, né? É uma obra que está dividida em 4 volumes e que saiu aqui no Brasil pela editora, né? Pelo Depósito de Literatura Cristã. E você encontra estas obras no site deles, www.boasemente.com.br. É inclusive um dos parceiros aqui do nosso canal, né? O Depósito de Literatura Cristã. Inclusive esses aqui eu comprei, mas comprei fazendo uso fruto da nossa parceria. Foi com um bom desconto que eu consegui adquirir essas obras, e eu estou falando da fenomenal coleção A História da Igreja. Olha só como são bonitos, né? Na estante eles ficam assim, ó, fazendo essa lombadinha. 1, 2, 3, 4 livros, são 4 volumes, tá? E eu vou começar falando do primeiro volume desta obra, que abarca dos anos 0 ao ano 1000, né? Digamos assim, vamos falar dessa forma, o ano 1000, né? De 0 a 1000 depois de Cristo. Gente, esse autor, ele é como se você estivesse numa aula de escola bíblica dominical. Ele trabalha cada ponto da história da igreja de forma exaustiva. Não é uma crítica, tá, gente? Mas é uma opinião pessoal. Tem vezes que você fica cansado, né, na hora de ler, mas é uma leitura que vai valer a pena. Apesar de às vezes ser um pouco cansativo, porque o autor, ele não corta caminho. Ele vai percorrer e vai fazer um trabalho super abrangente ao trabalhar a história da igreja. Mas vale muito a pena. Ele é muito bíblico. Pra vocês terem uma ideia, até o capítulo 6, ele vai trabalhar, né, desde Cristo, né, desde a fundação da igreja até o apóstolo Paulo, ou seja, são 150 páginas, né? E pense num conteúdo que você não... aquela comidinha fraquinha, pouquinha, que beleza, no instante você consegue digerir, nada, você vai gastar a pestana lendo essa obra, mas quando tu terminar, tu termina sabendo direitinho o que aconteceu, o valor dos acontecimentos históricos. Pessoal, eu recomendo demais os livros da DLC, geralmente são livros excelentes, tá? E esse aqui não fica atrás.
essa coleção é simplesmente sensacional, pouco falada. Eu vou depois trazer um vídeo só sobre essa coleção. Ela é pouco falada, mas é uma das melhores que nós temos à nossa disposição no mercado hoje a respeito de história da igreja. Então, o volume 1, ele vai trabalhar, como eu disse para vocês, do 0 ao 1000. Então, ele vai passar pelo quê? Ele começa falando sobre a pedra angular, sobre verdades fundamentais. Então, gente, o meu cachorro se agitou ali, tá? Mas continuando, o dia de Pentecostes, aí ele vai falar sobre a perseguição e a dispersão dos discípulos, os primeiros missionários da cruz, né, os apóstolos e os pioneiros, o apóstolo Paulo, sobre suas 2 primeiras viagens, depois, o capítulo 6, como eu falei para vocês, a 3ª viagem de Paulo. Aí no capítulo 7 ele já começa falando sobre o incêndio de Roma e seus governantes. A história interna da igreja, é o capítulo 8, aí de Cômodo a ascensão de Constantino, capítulo 9, e até que nós já chegamos ao ano 313 depois de Cristo. Aí Constantino, o concílio de Nicéia, a história interna da igreja, a epístola à igreja de Tiatira, a expansão do cristianismo. E esse capítulo 13 que fala sobre a epístola à igreja de Tiatira, ele vai falar de Roma e a expansão de sua influência, ou seja, até o ano 590 depois de Cristo. A expansão do cristianismo na Europa, Maomé, o falso profeta da Arábia, e isso nós vamos já aqui até o ano 741. E aí, quando vamos chegar ao ano de 855, onde ele vai falar sobre a linha prateada da graça soberana, ou seja, a Europa, né, o cristianismo na Europa, e a propagação do cristianismo a partir da Europa, dos anos 814 ao ano 1000 depois de Cristo. Como eu disse, são 4 volumes. Então, o volume 2 vai trabalhar, vai dar uma continuação, né? Esse aqui é o volume 2, falando sobre o renascimento do fervor para a construção de igrejas, o pontificado de Gregório VII, as cruzadas, Henrique V, os sucessores de Gregório, os abusos de Roma na Inglaterra, a teologia da igreja de Roma, Inocêncio III e o seu tempo, Inocêncio e o sul da França, o estabelecimento da Inquisição na região de Languedoc, né? Aproxima-se o romper da aurora da Reforma Protestante, o declínio do poder papal, os antecessores da Reforma Protestante do século XVI. Aí vai falar sobre algumas personalidades como John Wycliffe, o movimento da Reforma na Boêmia e a queda de Constantinopla. Isso tudo aqui no volume 2. No volume 3, que é esse aqui, muito bonito, né, na capa, ele vai falar sobre o início da Reforma Protestante na Alemanha, o primeiro jubileu papal, Lutero em Wartburg, perdoa a pronúncia incorreta talvez, o protestantismo. Ele vai falar sobre a controvérsia acerca do sacramento da Santa Ceia, o encontro em Bolonha, a refutação da confissão, a Reforma Protestante na Suíça, os líderes da Reforma Protestante na Suíça, as consequências dos debates, o progresso geral da Reforma Protestante, a posterior divulgação da Reforma Protestante na Suíça, a Reforma Protestante na Alemanha, a abertura do Concílio de Trento e o período interino. E você vai entender o que ele quer falar aqui sobre o período interino. Gente, estão tocando aí uma música velha do mundo, acho que talvez chegue até vocês. Desculpa aí, porque eu não tenho um estúdio para poder isolar na hora de fazer vídeo. E esse era o horário melhor que eu achei para fazer vídeo, tá bom? Por fim, o volume 4 dessa coleção, ele vai abordar dos anos 1553 ao ano 1905 depois de Cristo. E ele vai encerrar aqui no ano de 1905 depois de Cristo. Essa obra vem só até 1905. Então ele vai falar sobre o efeito da Reforma Protestante na Alemanha e nas outras nações da Europa, a Reforma Protestante na Suíça francesa, a Reforma Protestante na França, o grande progresso da Reforma Protestante. Ele vai falar sobre os valdenses,
a reforma nas Ilhas Britânicas, Inglaterra, a Igreja Cristã após a reforma, o reinado de Elizabeth I e vai fechar sobre Filadélfia e Laodiceia. E aí você pode se perguntar, tá, mas o que é que tem a ver Filadélfia e Laodiceia? Para isso, você tem que ter lido o primeiro volume, onde ele começa abordando as cartas às 7 igrejas da Ásia ali no livro do Apocalipse. E aí você vai conseguir compreender esses capítulos onde ele fala sobre essas igrejas da Ásia, né? Que houve cartas, né, de João ali no Apocalipse a essas igrejas. Então é isso, pessoal. Esses são os volumes dessa incrível coleção que eu recomendo demais a sua aquisição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site, né, para que vocês possam entrar lá. E qualquer coisa, se tiverem que entrar em contato com a editora, comentem o fato de vocês terem chegado até lá através do nosso canal, para que eles possam sentir que a gente tem contribuído ou colaborado com eles, tá bom, gente? Deixo essa mega recomendação aqui para vocês, desta belíssima coleção, A História da Igreja, do Andrew Miller, editado pelo Depósito de Literatura Cristã, e que se o Gerald Bray ele trouxe uma introdução teológica a respeito da história da igreja, esse cidadão aqui, ele trabalha ambos os aspectos de forma exemplar, tanto a história como a teologia da história, tá bom? Mas sem ser, sei lá, academicista, mas de uma forma devocional, como um professor de escola dominical contando a história da igreja para vocês. Andrew Miller, História da Igreja, em 4 volumes, do Depósito de Literatura Cristã. Seguindo aqui para as nossas indicações, eu disse que teria 8 indicações e já foram 5. A minha 6ª indicação é de Bruce L. Shelley, História do Cristianismo, uma obra editada pela editora Thomas Nelson Brasil. Essa obra, ela é tão abrangente quanto a outra, tá, pessoal? Não se enganem por ser apenas um volume. E o autor, ele vai trabalhar desde os primórdios, né, desde o ano 6 a.C. até 1900 e vem aí uns pouquinhos de ano aqui, bem próximos aos dias que nós estamos vivendo. O autor, ele vai trabalhar de forma muito sintetizada, de forma muito objetiva, sucinto, mas sem ser incompleto. Na verdade, ele trabalha de forma muito completa e de uma forma muito didática, e eu recomendo demais a utilização desse material por parte de você, estudante de teologia, principalmente se você é um estudante leigo, né, e que está cursando talvez o básico ou o médio a respeito de história do cristianismo. Eu vou te indicar esta obra. Se você está montando aí um seminário, eu recomendo usar esse material como livro-texto. Ele pode ser usado, sim, sem muitas dificuldades. Ele está elaborado de uma forma, didaticamente falando, exemplar. E ele é objetivo, ele é sucinto em algumas partes, sim, mas ele não deixa, ele não omite muitas coisas não, gente. Ele fala, nem que seja ali um pouquinho de tudo, ele traz o necessário para que nós possamos adquirir uma compreensão dos fatos históricos a respeito do cristianismo, a respeito da história da igreja. Bruce Shelley, da editora Thomas Nelson Brasil. Eu recomendo essa edição aqui de capa dura por conta da durabilidade para vocês. Nossa 7ª indicação é um livro clássico, né, no meio evangélico, e um dos mais completos que nós vamos achar nessa área, nesse campo de estudo, que é no campo de história do cristianismo ou história da igreja. O Cristianismo através dos séculos, de Hurley Cairns, né? Acho que é essa a pronúncia do nome dele. Um livro
recomendadíssimo por tudo quanto que é professor de história da igreja, do Novo Testamento, história, aliás, o cristianismo através dos séculos. É um livro muito completo, tá, gente? Tem algumas omissões de alguns fatos, todos vão ter, mas ele procura tocar em tudo aquilo que é essencial, tá bom? E ele trabalha de uma forma muito mais aprofundada alguns pontos que eu não quero detalhar aqui para vocês, não quero pormenorizar essa obra aqui, em virtude do tempo mesmo aqui do vídeo no nosso canal. Mas ele vai trabalhar muitas questões, ele vai trabalhar a igreja até praticamente 1914, para ser mais preciso. E o interessante é que ele vai trazer diversos recursos visuais, como quadros, diagramas, mapas, figuras, né, fotos. E ele traz série de créditos também, tá bom? Ele traz aqui, por vezes ele traz uma espécie de diagrama mesmo, né? Por exemplo, isso aqui, ó, a herança da reforma nos Estados Unidos e da América do Norte. Olha só como é interessante, para você conseguir compreender. Então, assim, ele é muito recomendado e usado em seminários teológicos para o estudo em faculdades, né, teológicas, e no sentido individual, ele é um dos materiais que nós temos de melhor na área. Então, não pode faltar aí na tua biblioteca, você não pode deixar de conhecer ou de ter o Carnes, né, aqui, Carnes. Cristianismo através dos séculos é a nossa 7ª indicação para vocês. Já essa obra é editada pela Edições Vida Nova, tá bom? E eu concluo minhas indicações de hoje falando sobre a história do povo de Jesus, da editora Sinodal, de Martin Dreher. Acho que é essa a pronúncia do nome dele. Este livro é uma leitura latino-americana a respeito da história da igreja. Deixa eu ler aqui um pouquinho o texto da 4ª capa para vocês terem uma ideia da pegada dessa obra. O livro de Martin Dreher nasce de uma tradição que remonta a Lucas nos Atos dos Apóstolos e a Eusébio de Cesareia. A igreja de Dreher é o conjunto de todas as personagens que fizeram a história de 2000 anos do cristianismo. O historiador não descuida das diferenças internas das igrejas. Diversas entre si no tempo e no espaço, as igrejas cristãs também são diversas internamente. A mensagem de Jesus de Nazaré foi interpretada de tantas maneiras que o dever honesto do pesquisador é registrar o caráter poliédrico dessas apropriações. Dreher dá a sua contribuição nesta obra, que por suas qualidades já ocupa um espaço indispensável na memória dos que estudam o tema. Sem a história do cristianismo, grande parte da história da Europa e da América fica obscurecida. A obra de Dreher é uma luz nesse labirinto de espelhos. Gente, eu vou falar para vocês, de todas as edições que eu indiquei aqui para vocês, essa certamente é a de maior caráter acadêmico, tá bom? Essa obra, ela possui uma singularidade, tanto na sua abordagem, por essa visão latina, né, latino-americana a respeito da história da igreja, mas ela é singular também pela forma como os textos estão organizados, estão elaborados, e a linguagem que o autor opta por tratar os tópicos e subtópicos, né, a respeito da história da igreja. É uma obra abrangente, é uma obra que eu considero ser ela uma das mais completas também que nós temos à nossa disposição. E o diferencial dela é realmente esse olhar, essa perspectiva que o historiador e também teólogo, né, Martin Dreher, faz a respeito da história da igreja. Então, eu recomendo demais essa leitura aqui para vocês. Eu acho que você não deveria dispensar essa leitura, mas incluí-la e as carreiras. Inclui logo essa leitura aqui nas tuas
na tua bibliografia de pesquisa, de leitura e de estudo a respeito da história da igreja, tá bom, gente? Esse foi o nosso trabalho de hoje, as nossas indicações. Olha aqui a quantidade. Espero que vocês tenham anotado tudo. Vou repassar aqui para ver se vocês não esquecem de anotar nenhuma. E se puderem adquirir todas, vocês vão ver que é um investimento excepcional do dinheiro de vocês. História do Povo de Jesus, uma leitura latino-americana do Martin Dreher. Cristianismo através dos séculos, do Keynes. História do Cristianismo, do Bruce Shelley. A História da Igreja, do Andrew Miller, em 4 volumes. E Igreja, um relato teológico e histórico, do Gerald Bray. Todas essas obras formam uma bibliografia ideal, que eu considero aqui a bibliografia ideal para uma pesquisa básica, por assim dizer, a respeito da história da igreja ou a história do cristianismo. Gostou das nossas indicações? Então não sai do vídeo sem deixar o teu like e inscrevendo-se no canal e clicando no sininho de notificação, você não perde os próximos vídeos que vão sair aqui no nosso canal, o canal Cristão Literário. Ok, gente? Um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, até esse momento final aqui do vídeo. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. E até o nosso próximo vídeo com mais indicações, com mais lista de livros para vocês. Até lá, em o nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.